E bom, pessoal, para te explicar de uma forma bem didática o porquê que esses métodos aí estão fudendo com a sua vida aí, eu vou te contar a história do Joãozinho. O Joãozinho é um eletricista fictício que eu estou criando aqui só para dar contexto nessa história, beleza? O Joãozinho, pessoal, ele é um eletricista muito dedicado. Ele é um eletricista que tem um bom conhecimento técnico, tá? E ele já está na área já tem algum tempo. Só que o Joãozinho ele tem muita dificuldade, sabe de quê? Em fechar serviços, beleza? Ele vai lá, ele conversa com o cliente, ele sabe o que tem que fazer, só que ele não consegue fechar o serviço. E o pior, quando ele fecha, pessoal, ele fecha tomando prejuízo. Ele sai de lá, quando ele termina o serviço, com o seguinte sentimento aqui, ó. Caraca, mano, trabalhei pra caralho, ganhei só essa merreca, cara. Não valeu a pena. Só que o Joãozinho, pessoal, ele é um cara dedicado, ele é um cara muito esforçado e ele quer entender o porquê que ele não está conseguindo fazer dinheiro com isso. Se ele tem um conhecimento bom, se ele é dedicado, se ele atende bem o cliente. E aí ele vai para onde? Ele vai para a internet para pesquisar o porquê. E aí ele vai lá no YouTube, ele vai lá no Google e solta as seguintes perguntas. Como que eu cobro um serviço elétrico? Ou então ele coloca assim, quanto que eu devo cobrar para trocar uma tomada? Quanto que eu devo cobrar para trocar um interruptor? Quanto que custa para instalar um ventilador de teto? Ele começa a fazer as suas pesquisas. E aí ele vai cair em grandes canais do YouTube que vai falar para ele que tem aqui, ó, uma planilha atualizada 2026 dos preços que você deve cobrar nos seus serviços elétricos. Ou então ele cai nos seguintes vídeos. Aprenda a calcular os seus serviços elétricos por hora. Como calcular por hora? Como calcular por ponto? Quanto custa um ponto? E aí ele vai, mergulha de cabeça ali, aprende esses métodos e ele fala, beleza, agora eu vou pro campo de batalha. E aí ele chega no campo de batalha, pessoal, e acontece três coisas basicamente com o Joãozinho, que são essas três coisas aqui, ó. Primeira coisa, pessoal, que acontece com o Joãozinho depois que ele aplica esses métodos tradicionais aí, ele vai lá na cliente, faz um orçamento bonitinho, explica tudo bonitinho e passa o valor para ela. Sabe o que acontece, pessoal? A cliente nem responde ele no Zap mais. É assim ou não é? E tem situações piores, que a cliente vê ele na rua, troca até de calçada. Vê ele em uma fila de supermercado, desconversa, vira as costas para não conversar com ele. É assim ou não é? Já aconteceu isso com você? Segunda coisa, pessoal, segunda coisa que acontece, ele fica sabendo que um eletricista top da região dele fechou esse serviço que ele passou o orçamento por um preço maior do que ele cobrou, ou então por um preço bem semelhante ali, bem próximo ao que ele cobrou. E agora eu vou te dizer uma coisa, guarda esse termo aqui, eletricista top, porque ele vai ser muito importante para o método que eu vou te ensinar lá na frente, beleza? E a terceira coisa que acontece, pessoal, ele fica sabendo que o eletricista lambão, que o eletricista Zé Faísca, pedricista, o que você chamar na sua região aí, fechou o serviço por um preço, pessoal, 1/3 mais barato do que o dele. E aí eu pergunto, já aconteceu alguma dessas coisas aí com você? Se já aconteceu alguma dessas aí, levanta a mão aí, ó. Eu levanto as duas mãos, pessoal. Eu levanto as duas mãos, sabe por causa de quê? Porque, assim como você aí, eu já passei muito por isso. Ainda passo, mas de uma maneira bem menor. E agora eu passo com orçamentos
bem mais altos. Isso ainda acontece comigo. Sabe por causa de quê? Porque eu tô aqui, ó, no campo de batalha, ó, igual você, ó. Você sabe o porquê dessa diferença de cor aqui, ó. Você aí sabe, meu eletricista, o porquê dessa diferença de cor aqui.